Eu vejo as coisas com os olhos que Deus me deu e a abertura da visão que os Espíritos me dão. Eu vejo homens que usam mantos, fazendo acordos com seres que vivem nas sombras, com suas mentes já manipuladas, porque foram pegos pela ânsia de poder e com isso venderam a sua alma, sem saber que estavam vendendo a um ser da maior perversidade jamais vista. Eu via pessoas que, estando num patamar onde a missão seria corrigir seus erros através da justiça, e que lhes foi dado o poder de decidir sobre as causas alheias, para que, em julgando corretamente essas causas, as suas causas anteriores pudessem ser julgadas pelo mesmo crivo com que vem julgando as causas alheias, em todas as instâncias. Eu vi homens andando pela terra com um cetro, como se fosse uma arma de poder, aonde punia pessoas simples, por essas pessoas simples não os reconhecerem com o que eles gostariam que fossem. Eu via como que em outra esfera, outros seres que clamavam por ser adorados e exigiam que essa adoração fosse feita em voz alta. E aqueles que não o faziam em voz alta tinham, as suas cabeças cortadas e tinham sua vida lapidada. Eu vi homens portando capas e túnicas assim de uma forma muito estranha, onde as suas túnicas cobriam até mesmo a sua face. Nem mesmo as suas mãos a gente conseguia ver. Eu vi que eles procuravam se esconder de todos os meios e modos, com medo de serem reconhecidos por onde passavam, porque eles haviam de passar por lugares onde ali eles cometeram muita injustiça, onde eles puniram muitos injustos, onde puniram líderes daqueles trabalhadores que apenas queriam o bem para todos. O pavor era tanto que os seus olhos estavam ali cerrados, avermelhados de pavor, e os mesmos andavam como se tremendo em si mesmos. As suas túnicas, as suas togas, elas exalavam um cheiro muito ruim, um cheiro que provocava a rejeição de todos, inclusive de outros que usavam esses mesmos mantos, essas túnicas. E eles, entre si, não conseguiam mais confabular-se, porque eles haviam tido a consciência da gravidade das situações em que eles estavam, em que em suas mentes eles ouviam que o clamor da justiça dos justos seria ali atendido pelo Senhor da Justiça. Eles que até então viviam na esbórnia, viviam no luxo, viviam declarando um poder absoluto,
não conseguiam nem mais olhar uns para com os outros. Mas todos eles tinham que passar pelo mesmo caminho. E ninguém tinha coragem de seguir à frente. Andavam cabisbaixos, tentavam se livrar desses mantos, não conseguiam. Tentavam passar despercebidos, não conseguiam. Mas as pessoas que estavam ali ao redor, eles o viam apenas como homens miseráveis, cheios de lepras em seus corpos. O fedor com que eles exalavam era de carne podre. Só que a carne podre era do próprio corpo deles. Por isso não conseguiam ficar perto uns dos outros. Só que eles não enxergavam as suas deformidades, já provocadas por esta lepra, que fora adquirida ao longo do tempo de suas magistraturas na vida e onde eles ali deveriam fazer justiça, não a injustiça. Cada vez que eles iam caminhando, mais e mais pessoas tentavam se aproximar deles, e ao olhar para eles viam que não havia mais nada a fazer. Não havia mais o que gritar, o que cobrar, o que exigir, pois essa doença horrível já tomara conta, da alma deles, e eles apodreciam vivos, a forma assim com que eles viam, sempre caminhando. E quanto mais caminhavam, mais e mais gente, quanto mais caminhavam, mais se envolviam com a multidão, do qual estava ali, observando a passagem deles. A princípio, as próprias autoridades daqueles lugares tinham receio da reação daquela multidão. Mas a multidão, ela demonstrara até mesmo uma certa compaixão, porque aqueles seres estavam indo por um caminho em que eles sabiam que se deparariam num abismo. E era um abismo do qual aqueles que ali caíam, ninguém jamais tinha notícias. Passo a passo, aqueles seres humanos que estavam ali portando aqueles mantos, aquelas túnicas, estavam seguindo e chegando ali à beira do precipício, bateu-lhes um desespero tão grande que os mesmos começavam a gritar: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas nada acontecia. Um silêncio fúnebre envolvia aquela região. Um silêncio fúnebre envolvia toda aquela multidão. A força magnética daquele abismo puxou aqueles seres, puxou todos para o fundo do abismo. Em total, estava em torno de 14, 15, que atuavam em diversas formas, os mesmos em vários lugares. Eram extremamente poderosos, eram e faziam com que as leis que eles criassem fossem impostas a qualquer preço.
atraídos ao abismo, não mais se ouvia a sua voz, não mais ouvia o clamor, não mais se ouvia nada. Em poucos instantes, aquele abismo desaparecia da nossa frente. E ali, como se uma terra nova surgisse, uma relva, algo que pudesse indicar um recomeço. Aquela multidão que estava estarrecida começava a se espalhar por aquela terra e foram cada um por uma direção. Cada um procurava, nos seus pares, nos seus afins, caminharem. Então saíam em pequenos grupos, iam caminhando cada um por uma direção. De uma outra visão, nós vimos sacerdotes dando as mãos para seres das sombras que também lhe seduziram. Homens que usavam túnicas religiosas, usavam na cintura cordões com contas, cordões feitos de fios, de um tecido fino parecendo linho, e ao final deles uma cruz. Também víamos como adorno envolvendo o pescoço essa mesma cruz. Eles usavam um tipo de um chapéu pontiagudo, semelhante a algumas igrejas, e ali tinha alguns símbolos semelhantes àqueles algarismos romanos. Eu olhava que aquele homem que vestia branco, mas tinha em seus olhos um ódio muito grande, e os outros que estavam abaixo deles o reverenciavam. E ele ali proferia discursos, falando como se fosse um representante de Deus, mas em suas palavras doces e mansas, instigava os seres humanos a uma apostasia, a uma descrença das escrituras que até então era tida como base da religião ao qual frequentava, do qual ele ali se formara. Mas que durante toda a sua formação, desde os primeiros anos de suas vidas, nesses ambientes onde são preparados para se tornarem sacerdotes, já haviam os envolvimentos interpessoais que, em sã consciência, não se dá para falar diante dos atos que realizavam entre si, atos libertinos, atos de degeneração da postura moral e ética,
entre eles, mas sempre quando convidados a irem nas reuniões públicas, os mesmos ali demonstravam em silêncio, como se fosse uma disciplina, perto de chegar a uma santidade. Atos de barbáries voltavam a ser cometidos quando voltavam depois nas celebrações, onde riam, debochavam daqueles que lhes faziam ofertas generosas para a manutenção da vida deles, inclusive da sede aonde vinha alimentando já há séculos a história da salvação, às custas da compra da salvação, através de indultos que eram vendidos de acordo com o grau dos erros que eram cometidos. A jornada desses seres, nós víamos que, mesmo utilizando roupagens que pareciam sacerdotais, em seus corações rancorosos e cheios de ódio, queriam apenas manter os seus seguidores sob o domínio do medo da perdição, o medo do inferno, o medo de ficarem purgando durante a eternidade, se não lhes aceitasse as condições de rendição espiritual, como assim ditavam com aqueles que sentiam o medo do desconhecido. Ao longo das últimas décadas, todos esses ligados estiveram envolvidos dentro desses pactos ali, que eram firmados em cima de documentos guardados às 7 chaves, da onde a ânsia pelo poder e o domínio faziam com que buscasse ouro, riqueza e poder, não se importando de onde viesse e a que custo essa riqueza lhes trariam a certeza de que pudesse ter poder. De quando em quando, eles tinham que mexer em todas essas riquezas pelos vínculos criados com aqueles senhores das sombras, senhores que nunca se viu o rosto, nunca se via a face, mas eles os temiam e obedeciam cegamente, porque lhes era oferecido poder infinito sobre os seus rebanhos. Nós vimos a sua casa principal ruir, uma casa grande, dentro de uma das nações mais antigas da história do mundo. Diante o poder, durante milênios, comandou as outras nações do planeta. Nós vimos aquela grande casa ruir, vimos o teto ruir, vimos as paredes ruírem, uma grande comoção de terra,
causando rachaduras em todos os lados, a terra se abrindo, e tudo como sendo devorado pela terra. Diante dos olhos daqueles que assistiam, que eram milhares e milhares, olhares estarrecidos de ver como que aquela construção que parecia ser tão sólida, tão forte, pudesse ruir. Algo inacreditável aconteceu que fez com que tudo desabasse. Nós vemos que isso está acontecendo mais perto do que a visão e o ouvido dos homens podem perceber. O que vai causar um esfriamento na fé globalizado. O que vai provocar um sentimento de orfandade jamais visto. Como que se não tivesse uma referência mais num caminho religioso, espiritual, que pudesse lhes guiar suas vidas. As almas assustadíssimas caíam de joelhos, começavam a suplicar que Deus interviesse por eles, porque eles não foram preparados para entender o porquê, o fim de tudo aquilo que eles acreditavam. O sentimento de serem enganados foi cruel demais para com seus corações e suas mentes.